Quarta-feira, 12 de abril. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Nesta quarta-feira da oitava da Páscoa, a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o e partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. Esses confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Meu querido irmão, minha querida irmã, a imagem evangélica dos discípulos de Emaús apresenta-nos esses discípulos já desanimados e sem esperança. Para eles, Jesus já morrera e com sua morte tudo acabou. Eles vão embora. A tristeza impede-lhes de dar importância ao que contavam as mulheres e alguns dos discípulos sobre o sepulcro vazio. Eles tinham a sua própria imagem do Messias, que não se ajustava com os fatos que eles presenciavam. Hoje é o 3º dia que essas coisas aconteceram. Os discípulos do Mestre sentiram-se subjugados pela palavra e pela companhia de Jesus. Por isso, quando chegam ao final da caminhada, pedem-lhe com insistência que fique em sua companhia. "Fica conosco, já é tarde e já declina o dia." Também nós nos encontramos em circunstâncias parecidas e temos de pedir ao Senhor Jesus: "Senhor, fica conosco, porque sem ti não existem mais que sombras e tristezas. Sem ti é noite fechada para a alma, porque tu és a sua luz, sua alegria e seu consolo." Os discípulos de Emaús reconheceram Jesus no ato da fração do pão. Eles eram uns desertores. A conversa que tinha mantido com Jesus incendiou seus corações e despertou-lhes a confiança.
Jesus deu-se a conhecer na Eucaristia, pois é ali que Jesus se encontra e ali Jesus fala ao coração e o preenche de sua graça. Junto de Jesus na Eucaristia, a gente se sente feliz, porque Ele recheia todos os nossos desejos. Estar com Cristo é a melhor maneira de encontrá-lo, mas não se pode ter pressa, pois o convívio com Jesus exige toda a nossa atenção. Você está acostumado ao convívio íntimo com o Senhor Jesus? Quando alguém experimentou o convívio com Jesus Cristo, tem necessidade de encontrar-se frequentemente com Ele. Quando Jesus fica, as coisas são vistas de forma diferente e se vivem também de outra maneira. Você deseja sinceramente que Jesus fique com você para sempre? O que você faz para que assim aconteça? Jesus aproxima-se de nós muitas vezes na vida, sob formas diferentes. Uma doença, um insucesso, um sucesso, uma alegria, uma atrapalhação e muitas outras circunstâncias de nossa vida diária são maneiras segundo as quais o Senhor se esconde. Porém, nós não o reconhecemos. Falta a luz aos nossos olhos para descobrir Jesus sob essas aparências. Se tivéssemos um pouco mais de fé, se soubéssemos julgar todas as coisas com critério mais sobrenatural, abrir-se-iam nossos olhos e veríamos a Deus em todas essas coisas. Veríamos a mão de Deus em tudo. Sentir-nos-íamos seguros de sua proteção. Procuremos não merecer a censura de sem inteligência e tardos de coração. Por fim, rezemos. Ó Deus, que nos alegrais todos os anos com a solenidade da ressurreição do Senhor, concedei-nos pelas festas que celebramos nesta vida, chegar às eternas alegrias. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a Palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.